Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Capítulo 11A da Decisão Coordenada, incluído pela Lei nº 14.210, de 2021, artigo 49-A. No âmbito da Administração Pública Federal, as decisões administrativas que exijam a participação de três ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que, for justificável pela relevância da matéria, e segunda, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Primeiro, para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Segundo, vetado. Terceiro, vetado. Quarto, a decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Quinto, a decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Sexto, não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação, segunda, relacionados ao poder sancionador, ou terceira, em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Artigo 49b. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o art. 9º desta lei. Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Artigo 49c. Vetado. Artigo 49d. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do art. 26 desta lei. Artigo 49i. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. Artigo 49f. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão. Parágrafo único. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação. Artigo 49g. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações: relatos sobre os itens da pauta; segunda, síntese dos fundamentos aduzidos; terceira, síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação; quarta, registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação; posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar. Sexta, decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Primeiro, até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. Segundo, vetado. Terceiro, a ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4º do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. Capítulo 12 da motivação. Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, e, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, segunda, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, terceira, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, quarta, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, sexta, decorram de reexame de ofício, sétima, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Oitava, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Primeiro, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Segundo, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Terceiro, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Capítulo 13 da desistência e outros casos de extinção do processo, art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Primeiro, havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Segundo, a desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14 da anulação, revogação e convalidação, art. 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Art. 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Primeiro, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Segundo, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.